por voltar ao assunto, para primeiro dizer que são bem-vindas as críticas, sempre. Segundo, de que não devemos cultivar a pretensão de pensarmos da mesma maneira. Neste caso, meus queridos ouvintes que para cá escreveram e para cá telefonaram, nós discordamos. Eu penso de um jeito e vocês, a quem respeito religiosamente, pensam de outro, tá certo? É meu ponto de vista, repito, e basta que vocês o ouçam novamente e digam assim: tudo que eu penso é o contrário. Vocês estarão falando exatamente o que estão falando todos esses ouvintes que escreveram para cá. Então eu só vou repetir porque há determinadas indagações que parecem não ter entendido com clareza o que eu disse. Eu vou repetir o que eu disse com outras palavras, enfim, apenas para que fique clara a minha posição e para que essas críticas possam, claro, ser perfeitamente consideradas, mas chegamos a um impasse. Eu não penso da maneira que os nossos ouvintes, estes pelo menos, querem que eu pense em relação a isso. Estou falando o assunto da USP. Vamos lá, desde o comecinho. A USP tem um campus gigantesco aqui em São Paulo. Dentro desse campus, a insegurança, como aí no campus do Fundão, né, na Ilha do Fundão, também era um problema seríssimo. Com um agravante, mataram um estudante lá durante um assalto. Um menino maravilhoso, um bom filho, bom estudante. Mataram o garoto no pátio de estacionamento da USP quando tentaram roubar o carro, não sabe bem como é que foi e tal. Foi o carro? O Hipólito aqui me corrige, foi o carro. Mataram o menino. Assim como mataram esse menino, assaltaram muitas outras meninas e meninos. Houve tentativa de estupro, até estupro consumado, atos de violência sexual. Se a gente for para o campus do Fundão, a gente também vai encontrar relatos inúmeros deste tipo. O que se quer prioritariamente? Segurança. Então, a primeira demanda que nós colocamos, e aí todos pensamos do mesmo jeito, é que não tem cabimento que um espaço ocupado dia e noite por estudantes, por professores, por jovens, por alunos e funcionários, esteja vulnerável a ações de bandidos o tempo todo. Então, prioridade número 1, segurança. Primeira questão que se coloca, no caso da USP, diante do clamor público por conta do assassinato do menino e dos reiterados casos policiais lá dentro, a USP assinou um convênio com a Polícia Militar e a Polícia Militar passou a atuar dentro do campus da universidade. Alguns alunos, e não poucos, reagiram negativamente porque é um padrão internacional que polícias regulares não atuem na segurança de espaços universitários, de campos, espaços escolares. Aí você vai dizer, por que não? Olha, porque em muitas ocasiões, ao longo de muitos eventos, houve um preço grande a pagar por esta fórmula de aproximar a polícia dos ambientes universitários, dos ambientes escolares. Protestos, manifestações, são estudantes sempre com a palavra revolucionária na ponta da língua, dados a atos de destemor e de pretenso heroísmo permanentemente, numa fase da vida em que todos medem pouco as consequências, se projetam muito no desafio e tal, e coisa, e às vezes a reação policial neste tipo de situação, neste tipo de caldo de ambiente de cultura, acaba impondo um preço alto demais às sociedades. Morre um, aleja o outro, fere não sei o quê, e os desdobramentos acabam amplificando ainda mais essas consequências negativas. Então, no mundo inteiro, meus queridos ouvintes, no mundo inteiro, com raríssimas exceções, sei lá onde, que nem vale a pena a gente saber quais são, porque não são positivas, tem-se como conceito que a segurança nos ambientes, nos campos universitários, são feitas por polícias universitárias.
com as suas características lá, não andam armados ou só tem armamento em determinadas circunstâncias e tal, barari, barará, armamento não letal. Tem uma cultura, um preparo, um treinamento que parte de pressupostos e de entendimentos que não são necessários à polícia comum, à polícia geral e tal, a PM especialmente e tal, né? Tem outro foco, outra... Então, enfim, isso reduz, é uma política chamada de redução de perdas de danos potenciais, a redução de danos potenciais, de perdas potenciais. É assim na Europa, é assim nos Estados Unidos, todos que já viveram episódios dramáticos de ação policial em campos universitários, todos. E aí, por conta disto, criou-se esta convenção, este entendimento internacional. Não é bom, não é bom. No caso, como a prioridade é segurança, é melhor ter a PM do que nada. Então, atenção. No caso, como a prioridade é a segurança, é melhor ter a PM do que nada. Mas não, essa discussão distorce o foco da coisa, vocês entenderam? Sabem por quê? A USP, minha gente, se ela fosse uma cidade, uma capital, ela seria uma cidade, ela seria o 7º maior orçamento do Brasil. Vocês sabiam disso? Então, assim, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, claro, Porto Alegre, Fortaleza, eu me lembro que estava na lista, e um município aqui de São Paulo, acho que São José dos Campos, ou que tem muita indústria e tal, tem um orçamento maior que o orçamento da USP, que é de 3 bilhões e 600 milhões de reais. 3 bilhões e 600 milhões de reais. Ora, para administrar uma universidade, minha gente, não é um país, não é sequer uma cidade, não tem favela lá dentro, não tem esgoto a céu aberto, não tem problema habitacional, não tem nada que uma cidade tem e que precisa de dinheiro para cuidar. A USP tem que cuidar de si e de seus estudantes, que são o seu maior patrimônio. Então, a USP pode perfeitamente equipar-se com uma polícia universitária adequada, com equipamentos de vigilância, com iluminação de suas alamedas, com controle de acessos, entradas e saídas, detetores de metais. O diabo não precisa da PM, que aliás tem que estar atendendo às necessidades da comunidade inteira de São Paulo, que são enormes, como não precisaria da PM no campus da UFRJ aí no Fundão. Nós precisamos dela nas ruas. Agora, dentro de um campus onde a universidade tem recursos para prover seus mecanismos de segurança, me desculpem, a PM não só não tem que estar por aquelas razões iniciais que valem para o mundo inteiro, como não faz sentido que esteja em função deste pormenor, que não é tão menor assim. A USP é bilionária. Bilionária. Por que não tem uma polícia universitária adequada? Por quê? Por que não tem um campus devidamente vigiado? Ah, porque ele é grande. Grande é o teu orçamento. Grande é o desvio de dinheiro aí dentro. Então, passemos agora para um outro detalhe. Uma vez dentro do campus, para dar segurança ao campus, o que foi o elemento deflagrador disso tudo? Foi a ação da PM, prendendo, dando um flagrante em 3 estudantes, sei lá, de filosofia, de ciências sociais, de literatura, sei lá de quê, que estavam fumando um baseado. Aí ficam os ouvintes indignados comigo, porque eu digo isso, mas eu vou dizer, vocês me desculpem. Quer pegar alguém fumando um baseado? Vai aqui no posto 9, assovia que vem. Não precisa nem correr atrás. Não temos aí a marcha da maconha para discutir a legalização, a liberação. O que significa isso? Significa que a repressão ao consumo de maconha, eu não estou querendo tomar um partido radical nesse aspecto, eu estou querendo só chamar a reflexão. A repressão ao consumo de maconha, ela está sendo questionada no mundo inteiro sobre vários aspectos. O aspecto econômico, porque as sociedades dedicam a esta repressão um volume de esforço financeiro e humano que muitas entidades internacionais, incluindo a ONU, atenção, vou repetir, a ONU, começam a dizer, bom, será que faz sentido? Você mobiliza uma parte importante do sistema prisional, do sistema penitenciário, o sistema judiciário, o sistema policial, para lidar com um problema que quando você olha para ele, você diz, bom, deixa eu ver que consequências esse problema me traz concretamente. Agora você começa a ver que não é bem.
Então você tem países com experiência como a Holanda, que estão lidando com isso de outra maneira, você tem fóruns internacionais como a ONU, que estão dizendo, olha, vamos nos concentrar nas drogas prioritárias, vamos tratar essa maconha com uma bolacha qualquer, legaliza essa porcaria, manda vender isso aí na mão de governo, sei lá de onde, cobrar imposto de quem vende e tal, que isso aí vai desmobilizar um aparato colossal de repressão, prisão, julgamento, cacete a quatro, e corrupção, que também historicamente mostrou que fracassou. Ainda tem esse detalhe, fracassou. Então, num ambiente em que o mundo está discutindo isso, eu entendo que uma PM dentro de um campus, onde são assassinados alunos e estupradas alunas, tem outras coisas para fazer do que ficar atrás de cara que está fumando um bagulhinho. Eu não estou a favor de fumar um bagulhinho, esquece minha posição em relação a isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, a discussão sobre a maconha é uma discussão global, que tem gente séria envolvida, Fernando Henrique Cardoso, Bill Clinton, então perguntem a eles. Perguntem à ONU. Então, tem uma discussão global em torno questionando a razoabilidade da criminalização da maconha, e temos uma questão específica, que dentro do campus da USP, que deve ser do tamanho de 50 Maracanãs, a PM que está lá para reprimir o cara que vai matar o menino, que vai estuprar a menina, está pegando o estudante de filosofia, fumando um bagulho, aí cria-se um bafafá, vou levar preso, vou abrir processo, vai para a justiça, aí deu aquela lambança, a garotada foi lá, protestou, não sei o quê. O estopim da história está aí. Os desdobramentos, só para concluir, e não voltarei mais a esse assunto, aceitando humildemente as críticas unânimes dos ouvintes, mas discordando deles, os desdobramentos que a gente conhece, aí é a marcha da insensatez. Você começa com uma besteira e essa besteira vai crescendo geometricamente pelos atos subsequentes. O que aconteceu? Garotada ali sempre, né, achando peito cheio de orgulho, cheio de testosterona, né? Todo mundo 24 horas por dia com priapismo, aquela energia que tem a juventude, vamos nessa, vamos mudar o mundo, ocupa a Wall Street, ocupa a casa do Rodolfo Schneider, vamos nessa, é isso, é dessa fase da vida. O que eles fizeram? Foram pro bar, ocuparam a reitoria, não sei o que, e ao fazê-lo cometeram os erros também muito típicos. Quantas vezes já vi isso, minha gente? Quantas vezes os pais aí que estão me ouvindo já viram isso em suas próprias gerações? Por favor, vamos parar também com a hipocrisia, né? Aí depredaram, quebraram não sei o quê e ficaram ocupando aquela porcaria, os meninos e as meninas. Olha para eles lá, vê se aquilo ameaça a sociedade, ameaça o establishment, ameaça a vida de alguém. Aquilo é um bando de... Um é do Partido Independente da Moldávia com minhoca por dentro, o outro é do Partido Independente da Moldávia com minhoca por fora. E aí os dois debatem horas seguidas o sexo dos anjos, a abobrinha, vamos tomar, vamos fazer. É um momento da vida, isso é assim. É nessa fase que acontece. E o que não faz nenhum sentido é tu lidar com isso na base da porrada, do mata, esfola, pendura. Nosso problema não está ali. E para concluir, eu disse, olha, é claro que a desocupação tinha que acontecer, e foi bom que tenha acontecido sem ferimento, sem violência. É claro que a depredação dos bens da reitoria é uma burrice, uma babaquice. É claro que o ato de manter a invasão depois que uma assembleia reprovou essa ideia foi um ato isolado, isolacionista, errado, equivocado, mas eu não estou discutindo isso, eu estou discutindo como é que nós vamos lidar com isso e o contexto em que isso surgiu. É isso que eu quero dizer. E para finalizar, eu não absolutamente no mérito não apoio o que aquela garotada fez, nem o que dizia, nem como fez, nada. Se fosse um filho meu, eu ia chegar em casa e tomar um peteleco no pé da orelha para deixar de ser bobo, mas eu prefiro uma juventude que briga. Eu prefiro uma juventude que se revolta, eu prefiro uma juventude que erra, do que uma juventude que se acomoda, do que uma juventude, eu falei aqui, que só está de olho na competição. Deixa eu aprender isso aqui também, porque eu quero de vencer aquele que está do meu lado. Então eu não compartilho dessa filosofia de vida. Eu gosto das pessoas, mais das pessoas que perguntam por que estão competindo, do que aquelas pessoas que competem a todo custo para derrotar, para ganhar, para vencer, para ser o primeiro. Eu gosto de quem questiona a competição. É minha maneira de ver a vida, minha maneira. Tá errada,
não é, eu tô cheio de erros acumulados na minha vida pessoal por conta da maneira como eu penso, mas é como eu penso. Tão francamente quanto lhes disse, aceito suas críticas, seus argumentos, e tomara que a gente possa seguir a vida em frente, divergindo democraticamente.